Olá pessoal, tudo beleza? Hoje no vídeo da nossa série Minuto Constitucional, iremos falar sobre o tema Teoria da Eficácia Vertical, Horizontal e também Diagonal dos Direitos Fundamentais. Então, se gostam desse tipo de conteúdo, deixem o curtir, se inscrevam no canal e também deixem nos comentários sugestões ou dúvidas que estarei respondendo o mais breve possível. E também não se esqueçam de dar uma olhada no primeiro e-book do Constitucional em Pauta sobre o tema Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Esse tema ele é hiper cobrado em concursos públicos e OAB. Então aproveitem. Adquirindo também esse e-book, vocês irão adquirir gratuitamente dois outros e-books, um com 50 questões de concursos recentes para treinarem e outro e-book com 30 das 50 questões comentadas para entenderem de vez esse assunto. Os links estarão na descrição do vídeo e também em comentário fixado aqui no vídeo. Então, muito obrigado, pessoal, e sem mais delongas, vamos então para o vídeo. Bom, pessoal, o tema eficácia vertical, horizontal e diagonal dos direitos fundamentais, ele é essencial aqui dentro da temática de teoria geral dos direitos fundamentais. É fundamental para a gente conseguir entender toda essa matéria também. Porque a gente vai visualizar aqui várias situações no qual vão se encaixar os direitos fundamentais. É claro que cada um tem as suas peculiaridades e também não é algo assim, como a gente vai explorar mais à frente, não é algo que foi criado instantaneamente. Cada uma dessas teorias, vertical, horizontal e também diagonal, elas passaram aí por processos de evolução junto com a nossa história. Bom, vamos analisar um pouco sobre cada uma delas. Primeiramente, a gente tem aqui a teoria vertical. A teoria vertical, que é na sua formação clássica, que a gente tem que os direitos fundamentais, eles nasceram para impor limites aos exercícios dos poderes estatais. Então, quando se existia lá na época ainda dos estados absolutistas, eles chegaram, né? A teoria aqui da eficácia vertical dos direitos fundamentais, a gente coloca aqui os direitos fundamentais, eles chegaram para impor limites aos exercícios arbitrários, né? Arbitrários dos poderes estatais. Então, a gente tem, de um lado, o Estado, né? Na sua figura toda poderosa, e temos também o particular, né? Então, esse esquema de ser vertical é porque o Estado ele está muito acima do particular, né? Praticamente infinitamente em relação de poderes com relação ao particular. Por isso que a gente fala vertical. Ele sempre vai estar acima do particular. Isso a gente colocando numa perspectiva de poder, né? Que o Estado ele detém todo o poder. Logo, contra um particular, né, é muito poder versus uma pessoa só. Então, por isso que a gente fala vertical, né? A gente traça esse esquema de poder em relação a isso. O Estado acima e o particular abaixo, tá? Depois, com várias evoluções nesse sentido, a gente vai ter a teoria horizontal dos direitos fundamentais. Só um parêntese aqui, lembrem-se que cada uma dessas teorias, né, teoria vertical, horizontal e também a diagonal, elas não vão se excluir, tá? Cada uma vai ser um complemento. Por exemplo, são situações distintas aqui, né? Só abre nesse parênteses, são situações distintas. Aqui a gente tem o Estado contra particular. Aqui na horizontal, já adiantando um pouco, a gente vai ter particular contra particular. E aqui na diagonal a gente vai ter uma situação diferente, mas vamos ter uma situação de particular versus particular, tá? Não vejam essas teorias como se fossem excludentes uma da outra. Elas se complementam em cenários diferentes, tá? Voltando aqui para a teoria horizontal, a gente tem que houve uma evolução teórica em relação a isso, no qual foi colocado que os direitos fundamentais, eles não serviriam somente para um embate do Estado contra particular, mas também serviria nas relações entre pessoas de direito privado, sendo física e jurídica. Então, haveria aqui um embate entre particulares, né? Tanto fosse
pessoa física com pessoa física, como fosse pessoa física contra jurídica, pessoa jurídica com pessoa jurídica e assim por diante. A partir da teoria horizontal, vamos ter algumas outras teorias em relação a isso. Primeiramente, vamos ter as teorias negativas. As teorias negativas, elas vão contra a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, dizendo que somente os direitos fundamentais devem ser aplicados em relação ao Estado versus o particular. No caso, entendendo que esses direitos, os direitos fundamentais, eles só vinculam o Estado, tá? Então, essa teoria, ela foi criada lá nos Estados Unidos, tá? É dos Estados Unidos, tá? E o que acontece? As teorias negativas, elas colaboraram para a criação da chamada State Action, tá? State Action, que inadmite, neste caso, a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas. Então, como falamos, eles são contra a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, tendo assim como um fundamento a intangibilidade da autonomia privada, que seria o livre exercício da vontade das partes, porque para eles só se aplicam em relação ao Estado particular. Porém, dentro dessa parte da teoria negativa, a partir da década de 1940, a doutrina do State Action, que é o que é essa parte da teoria negativa, ela passa então a ser um pouco mais relativizada e não sendo totalmente contra. Ela é relativizada pela Suprema Corte pela teoria da função pública. Então a gente tem aqui, no caso, uma evolução da State Action passando para Public Function Theory, né, que seria a que falamos agora, teoria da função pública, que seria o seguinte: os direitos fundamentais, eles podem ser aplicados nas relações privadas quando o particular que exercer atividades de natureza tipicamente estatais. Então, neste caso, só vai ser aplicada essa parte da teoria horizontal dentro dessa teoria negativa quando um particular ele estiver exercendo uma natureza tipicamente estatal. Por exemplo, um particular que exerce a função de um juiz em um tribunal arbitral pode ser considerado assim como desempenhando uma função pública. Concessionárias de serviços públicos, cartórios extrajudiciais, entre outros exemplos. Neste caso, você vai estar aqui demandando contra a figura de uma pessoa investida como um servidor do Estado, tá? Neste caso, seria aplicado. Esse é o entendimento daqui dos Estados Unidos em relação a essa teoria horizontal, que seria teorias negativas, né? Então, quando vocês ouvirem aí numa prova, né, a expressão, deixa eu escrever aqui, State Action, ou então, quando ela foi relativizada, deixa eu colocar aqui, deixa eu puxar aqui, é Public Function Theory. Então, quando vocês, né, por alguma eventualidade, em alguma prova de concurso, já visualizarem essas expressões State Action, Public Function Theory, então dentro dessas duas ideias vocês vão perceber que está falando sobre teoria horizontal, só que negativa, teoria negativa, que seria contra a aplicação desses direitos fundamentais nas relações privadas. Então, simplificando, a State Action seria contra a aplicação e a Public Function seria a relativização, quando o particular ele exerce a atividade de natureza tipicamente estatal, beleza? Passando, a gente tem aqui a teoria da eficácia indireta e também imediata. O que seria essa teoria indireta e imediata dos direitos fundamentais? Quer dizer que os direitos fundamentais eles se aplicam nas relações privadas se houver uma legislação infraconstitucional que permita. Então, se, neste caso, a gente tem uma Constituição que lá fala sobre os direitos fundamentais, só o que acontece? Se não existir uma legislação infraconstitucional permitindo que aqueles direitos fundamentais sejam usados nas relações privadas, a gente não vai falar em
teoria horizontal, né? A aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas. Então, a teoria da eficácia indireta e imediata só vamos falar se houver uma legislação infraconstitucional que permita o uso desses direitos nas relações privadas. E depois vamos ter a teoria da eficácia direta e imediata, que é quando os direitos fundamentais eles se aplicam nas relações privadas, neste caso não sendo necessário aqui uma legislação infraconstitucional para que permita o uso dos direitos fundamentais, tá? Então, só puxar uma seta aqui que essa é a que o Brasil usa, né? A teoria da eficácia direta e imediata. Temos na nossa Constituição e é não necessário que haja uma lei infraconstitucional para que se usufrua, né, desses direitos fundamentais, beleza? Depois a gente passa, então, por uma nova evolução, que é a chamada teoria diagonal. Aqui a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, que neste caso seria a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas quando os particulares estão em posições desiguais. Dentro desta parte entre teoria diagonal e teoria horizontal, pode causar bastante confusão, porque as duas são aplicadas a particulares. Porém, dentro dessa parte, na teoria horizontal, percebe-se que nem sempre nas relações privadas a gente tem uma apresentação igualitária entre os particulares. Eles nem sempre vão estar em posições iguais, né, horizontais aqui. Muitas vezes a gente vai ter uma situação em que o particular ele vai estar em posições bastante desiguais. Neste caso, a gente tem que lembrar da questão do poder econômico, né, do poder. Dentro dessa perspectiva, a gente tem os maiores exemplos que vão ser as relações de trabalho e também as relações de consumo, onde o poder econômico das pessoas jurídicas ela pode ocasionar aqui violações aos direitos fundamentais, tanto dos trabalhadores como dos consumidores, que estes vão estar em uma parte mais fraca da relação, né, que fala os hipossuficientes, tá? Então, pessoal, quando vocês estiverem fazendo alguma questão em relação a essa parte da teoria da eficácia dos direitos fundamentais, lembrem-se bem para não se confundir, que a gente pode se confundir mais na teoria horizontal e também na teoria diagonal, lembrem-se dessa parte do poder econômico. O que vai determinar o uso de uma ou de outra é a questão do poder econômico. Se vocês perceberem que os particulares eles não estão em uma situação de igualdade de poder, vocês vão estar diante de uma situação de diagonal. O que a gente mais tem, né, foi os exemplos que citamos agora há pouco, que foi a relação de trabalho e também a relação de consumo, né, entre fornecedor e consumidor. Então, em linhas gerais e tentando resumir bem, mas trazendo pontos importantíssimos para a gente verificar a diferença de cada uma delas, é isso, pessoal. Espero que gostem desse tipo de conteúdo, né? Um conteúdo mais resumido para a gente simplificar mais a ideia de temas aqui do direito constitucional. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, deixem alguma sugestão de temática para a gente fazer nos próximos vídeos. Também deixem dúvidas que estarei respondendo o mais breve possível. E não se esqueçam de dar uma olhadinha ali no e-book do Constitucional em Pauta sobre Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, que está muito bacana, tá, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.